Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A nova revelação que abre uma era nova à humanidade e que vos vem ensinar a origem espiritual de Jesus, mostrando-vos com esse ensino que o jejum e a tentação do Cristo não podem ser e não são mais do que um emblema. Vem igualmente fazer-vos conhecer a este respeito a realidade das coisas, isto é, as próprias palavras que Jesus dirigiu ao povo e das quais nasceu a crença naquele jejum e naquela tentação. Ela vos vem ainda explicar como e quando os apóstolos e os discípulos foram induzidos a pensar que o que Jesus ensinara de modo geral constituía o resumo do que se passara enquanto o mestre estivera ausente, o resumo do que ele pessoalmente experimentara. Vem explicar também de que maneira, em consequência da lição cujo pensamento, cuja substância permaneciam na memória dos homens, quando mesmo já se tinha perdido a lembrança das palavras de que, para dá-la, se servira o Messias. De que maneira, dizíamos, os apóstolos e os discípulos foram induzidos a referir, sob a forma e nos termos por que o fizeram os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, o que não passava de uma lição, como sendo fatos materiais, a falar de uma estada de Jesus 40 dias e 40 noites no deserto, de um jejum feito por ele durante esse tempo, e de uma tentação material levada a efeito por Satanás, o diabo, o demônio. Acompanhai a aparente vida humana de Jesus, pregando constantemente pelo exemplo a dedicação, a caridade, o amor. Acompanhai-lhe os atos, as palavras, os ensinamentos, e o vereis sempre submisso, na medida do que o exigia sua missão terrena, aos usos, costumes e tradições hebraicas, adaptando sua linguagem a esses usos, costumes e tradições, assim como às inteligências daquele a quem se dirigia, a fim de que o compreendessem e, sobretudo, escutassem, a fim de assegurar o êxito da sua missão e de conseguir que ela desse frutos no momento e no futuro, fim do seu desempenho. Que frutificasse primeiro pela letra, depois pelo Espírito. Os profetas, como sabeis, se preparavam para desempenhar suas missões por meio da meditação, da prece e do jejum no deserto. Afigurou-se aos homens que Jesus se submetera a esse uso, a essa tradição, antes de dar começo ao desempenho da sua missão publicamente. Depois de receber diante do povo, pela descida do Espírito Santo sob a forma de uma pomba e pela voz que se fez ouvir no céu, a consagração como Filho de Deus, da missão que ia desempenhar e que João havia pouco anunciara a todos os que o cercavam, Jesus se afastou das margens do Jordão e os que lhe seguiam os passos perderam-no de vista. Para impressionar as massas, ele se tornou invisível durante o tradicional espaço de tempo, 40 dias e 40 noites, número este até certo ponto sagrado, segundo as tradições hebraicas. Desapareceu, não porque se internara no deserto, mas porque voltara, como fazia sempre que a sua missão não lhe reclamava a presença entre os homens, para as regiões superiores,
onde do alto dos esplendores celestes governava, governa e governará a terra e a humanidade. Decorridos os 40 dias e 40 noites, reapareceu e dirigiu ao povo e aos discípulos que o rodeavam e lhe haviam notado a ausência estas palavras: Em verdade vos digo, se o demônio vos disser: escuta os meus conselhos, submete-te à minha vontade e te darei todos os reinos da terra. Repeli-o. Não tendes um reino maior do que todos, o reino de Deus, vosso Pai? Se a fome vos apertar e o demônio vos disser: obedece-me, e destas pedras farei pão para te alimentar. Recusai-o com horror. O pão da terra não alimenta senão o corpo, e vós deveis buscar o pão da vida, que alimenta a alma e a torna apta a entrar na vida eterna. Se o orgulho vos arrastar ao fastígio das grandezas, e o demônio vos disser: precipita-te no espaço que te atrai, e não temas a queda, pois que serás amparado. Imponde-lhe o silêncio e não tenteis a Deus. Recolhei-vos, medi a vossa fraqueza e a grandeza do Senhor, e o demônio se afastará por algum tempo, mas não esqueçais que ele ronda constantemente, pronto sempre a deitar as garras à sua presa e se aproveitar de todas as vossas fraquezas. Aí tendes, ó bem-amados, as palavras que Jesus pronunciou quando reapareceu e que por sua ordem vos revelamos, vos transmitimos. Aplicai-vos estas palavras, pois que como todas as que lhe saíram dos lábios, devem produzir frutos no presente e produzirão no futuro, do mesmo modo que sob a figura da tentação material produziram no passado. Semelhantemente ao que se dava com tudo quanto então se dizia, tais palavras passaram de boca em boca. Alguns dos apóstolos e discípulos as ouviram do Cristo. A outros, elas chegaram transmitidas pela voz pública. Mas enquanto durou a missão terrena de Jesus, tendo todos a atenção de contínuo solicitada por fatos novos, sobre nenhum a demoravam. Só depois de terminada aquela missão, os fatos voltaram a ser considerados mais atentamente, e entre eles se apresentaram de novo o do desaparecimento de Jesus durante 40 dias e 40 noites, e as circunstâncias que o cercaram. Surgiram então os comentários, e destes nasceu a opinião que gerou a crença no fato material do jejum no deserto e da tentação feita pelo demônio. Os apóstolos e os discípulos, como todos os que abraçaram a fé cristã, acreditaram nesse fato material. Na sua condição de homens, de espíritos encarnados, tinham os preconceitos e as crenças da época e estavam imbuídos das mesmas tradições. Ora, era corrente então que todo profeta ia jejuar no deserto antes de principiar o desempenho da sua missão. Coincidindo as palavras de Jesus com seu desaparecimento por 40 dias e 40 noites, pensaram todos que essas palavras eram o resumo do que com ele ocorrera durante a sua ausência, que o que ensinara relativamente às tentações do demônio, tentações a que está sujeita a humanidade pela fome, pelo orgulho e pela ambição, relativamente às emboscadas que o espírito do mal lhe arma, e à perseverança, à fé com que lhe cumpre resistir, era o resumo do que ele mesmo experimentara. Assim,
acreditaram que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites no deserto, que decorrido esse tempo tivera fome e que então fora tentado pelo demônio, no sentido das palavras que dirigira ao povo. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.